Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou Guilherme, repórter da Exame. Estou aqui hoje com um convidado mais que especial, Felipe Guerra, fundador e CIO da Legacy Capital, uma das principais gestoras do país, com 20 bilhões sob gestão. Ele que foi diretor do Santander, da tesouraria do Santander. Está aqui hoje para dar um pouco, clarear um pouco esse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente está gravando numa quarta-feira, após já os ataques a míssil do Irã em Israel e também depois da elevação da nota do Brasil pela Moody's. Felipe, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Guilherme. É uma satisfação estar aqui com vocês e com o Exame. Maravilha. Felipe, acho que de quase... Esse já é o programa 27º, acho que dos 20, pelo menos 20 dos que sentaram nessa cadeira estavam otimistas com a Bolsa. Felipe, a Bolsa está barata? Você diz a Bolsa local ou a Bolsa brasileira? A Bolsa brasileira. Olha, a gente tem uma visão que na Bolsa tem coisas baratas e tem coisas caras, né? No agregado, a gente tem uma impressão que a Bolsa está num preço bem justo, assim, né? Acho que aqui vale a pena comentar, porque as pessoas geralmente têm essa sensação que está barata, as pessoas olham o múltiplo histórico, né? Olham para o passado e comparam com o que a gente está hoje, assim. Mas quando você olha os principais setores da Bolsa, né, o setor de mineração, o setor de petróleo, de bebidas, os bancos, né, o varejo, né, muita coisa mudou dos anos 2000 para cá, né? Então, você pegar os bancos, por exemplo, né, o ambiente hoje é muito mais competitivo do que era no passado. Você tinha poucos bancos, né, e com uma representatividade muito grande dentro da parte de crédito, né, e investimentos, né, e com uma parte grande do wallet, né, disponível no mercado. Hoje você tem competição aí de mais plataformas, né, com menos requisição de capital. Parte do capital do setor bancário, por exemplo, foi expatriado, né? Você tem lá fora o Nubank, o Banco Inter, a XP, né, alguns players lá fora com market cap relevante. A Pizza é mais ou menos a mesma, mas um pedaço do market cap foi expatriado. Então é razoável se supor que algum de-rate, né, uma queda do múltiplo em relação ao que era o múltiplo passado nesse setor, é razoável. Então, se os bancos estiverem um pouco abaixo do que era no passado, bem plausível, né? Se você pegar o setor de bebidas, por exemplo, né? Você tinha um grande player com uma margem muito grande, com um prêmio de qualidade, e você hoje tem uma competição muito maior, tem um prêmio de qualidade muito menor, as margens, por a qualidade ser menor e pela competição ser maior, as margens são mais apertadas, um setor com margens menores deveriam ter um múltiplo menor do que era no passado, né? Você pega o setor de mineração, a China dos anos 2000 era uma China que crescia 10%, 11%, com o setor de housing, setor de infraestrutura em plena expansão. Hoje estamos com um problema na China com relação a housing, com relação à infraestrutura, uma série de medidas para conseguir parar e conter uma desaceleração, né? Um PIB que estava ali caminhando para ser em direção a 3,5%, 4%, né? Então, bem diferente do que era no passado. Então, faz sentido o setor de mineração ter um múltiplo diferente do que era no passado, né? E varejo, hoje no varejo você tem os e-commerce, né? Que também com market cap expatriado, como o Mercado Livre opera lá fora, é um player super importante nesse mercado, né? Então, também mais competição, né? Você tem uma Amazon entrando mais players de uma forma geral, né? Players estrangeiros, né? Os chineses. Então, assim, também faz sentido que o múltiplo seja menor do que era no passado. Então, quando a gente olha o argumento de que a Bolsa está barata porque o passado, o múltiplo era maior, a gente acha que esse múltiplo médio do passado em relação a hoje, um bom chute, assim, poderia ser uns 20% abaixo, deveria ser fair. Mas assim, não quer dizer que na Bolsa não tenha boas oportunidades, né? E também não quer dizer que tenha coisas caras na Bolsa também e que você possa encontrar pares, que você vende uma ação que está num preço fair ou cara, para comprar um outro setor, uma ação que está num preço mais barato. Então, a gente acha que o setor de utilities, por exemplo, é um setor que tem boas oportunidades, com uma TIR, né, uma taxa de interna de retorno bem atrativa em algumas companhias, né, que tem performado bastante bem e entregue bastante resultado. Tem alguns cases como o case, por exemplo, Sabesp é um exemplo, né, que você está tendo um turnaround, né, privatização, então você tem uma mudança de gestão, que pode ser um case que tem uma TIR alta para frente, né, com as mudanças, um player importante como a Equatorial, fazendo a gestão, uma empresa que já entregou bastante no passado, fazendo a gestão dessa empresa, tem tudo para, né, cortar o mato alto, entregar uma atratividade
para o acionista melhor à frente. Então, são exemplos, né? Você tem setores aí que apanharam bastante recentemente, parte de varejo, né? Parte mais de varejo de média renda, né? Alta renda no Brasil não tem tanto, mas média alta renda também estão múltiplos mais descontados em relação ao que era no passado. Em geral, o que a gente gosta, empresas que crescem, né? Com bastante recorrência, né? E que estejam negociando com múltiplos abaixo do histórico, né? Por quê? Porque se a ação ficar mais ou menos parada onde está, com as empresas crescendo entre 20% a 25%, o preço da ação vai ficando automaticamente mais barato ao longo do tempo, né? Que a gente chama de compounding, o retorno ao longo do tempo. Então a gente acha que tem uma boa oportunidade no Brasil de empresas que crescem com múltiplos baixos e que vão compor bons resultados para frente, né? Então, como comentei, algumas empresas de varejo, utilities, né? Enfim, né? Podemos explorar um pouco mais o setor. Mas o Ibovespa ele deve ficar mais ou menos ali mesmo, né? Não tem motivos claros para ele ter uma grande alta. Ele pode até subir, né? Porque se você pegar agora aqui nesse momento recente, com esses estímulos da China e com a guerra, você está tendo pressão no preço das commodities. Com as commodities mais altas, você pode ter uma valorização de curto prazo no Ibovespa. A gente não acha que a guerra vai durar para sempre, então talvez o preço do petróleo não seja sustentável num preço muito alto por muito tempo, né? A gente acha que não é, na verdade. E o minério também é uma correção, as pessoas estão muito pessimistas, né? Então tem um certo short squeeze, o minério sobe, mas não vai ter uma grande mudança estrutural no mercado de construção na China que vai mudar definitivamente o preço do minério. Você pode até subir mais um pouco e ajudar a impulsionar a bolsa, né? Mas acho que não tem uma mudança estrutural. Mesmo o setor de óleo, né, como eu comentei, né, as empresas de petróleo, elas negociam hoje lá fora com múltiplos bem menores do que eram no passado, porque hoje tem uma busca por energia renovável, migração para carro elétrico, né? Então, mesmo as grandes empresas lá fora têm um múltiplo muito menores do que tinham no passado. Então, é razoável se esperar que as empresas de petróleo locais também tenham múltiplos menores do que eram no passado, dado que lá fora também está acontecendo esse fenômeno. Então, a bolsa ela pode subir por esses efeitos mais de curto prazo, mas ela vai ter um grande competidor contra ela, né? Que vai ser o CDI. Né? Daqui a pouco a gente talvez vai explorar um pouco a questão dos juros aqui no Brasil, mas se você tiver, se a gente tivesse correto no nosso cenário, que os juros tem que subir aí mais uns 300 pontos, né? Levar uns juros aí para 13,5%, né? Para você trazer a economia para um equilíbrio melhor, né? De inflação e atividade, você vai ter uma competição grande, né? Para você ganhar dinheiro com uma ação, você vai ter que pegar o seu dinheiro, sair do CDI e comprar uma ação, né? Ou produtos que são CDI+, né? Como crédito, multimercados, etc. Você vai sair de um produto que rende CDI+, para ir para que é 13 mais alguma coisa, ou 13,5 mais alguma coisa, mais um retorno, para comprar uma ação. Então, ela tem uma competição grande na medida que o juro vai subindo, né? Então, eu acho que a bolsa já deu uma subida, né? Já deu uma corrigida do preço bem deprimidos que estavam no começo do ano. Ela pode subir mais? Pode, mas acho que a competição do CDI e essas questões micros que eu coloquei faz com que o upside, na minha visão, ele seja limitado, né? Vamos colocar assim. Eu vejo upside, mas eu vejo um upside limitado, né? Então, você tem que fazer muito bem o stock picking dentro da bolsa para você ter uma convicção boa que você vai bater o CDI ou produtos que são CDI+. Né? Uhum. E, Felipe, ontem, como comentei, teve esse upgrade da Moody's aqui no Brasil. Acho que tem duas perguntas aí. Uma, se essa melhora de perspectiva das agências de classificação de risco, de modo geral, pode ajudar na captação de investidores estrangeiros para a Bolsa. E a outra é se faz sentido essa melhora de perspectiva, tanto da Moody's, tanto também quanto das outras que vinham melhorando já a perspectiva para o Brasil. Então, a gente ficou surpreso, né, com o ajuste da Moody's ontem, né? Porque o que a gente está vendo na economia não é compatível com o upgrade, na verdade. Na verdade, a gente está vendo uma situação na economia de que o Brasil vem crescendo gastos, né, numa velocidade muito grande, né, muito acima do razoável, né? Isso está levando a uma piora da dinâmica da dívida pública, está crescendo 4 pontos de dívida por ano para frente, né? Vai precisar de mais juros, né, para conter esse fiscal que a gente tem feito, então você tem uma dinâmica da dívida que vai ficando ainda pior para frente, né? Então, assim, é um dos países mais endividados do mundo emergente, precisa ter reformas, né, estruturais, senão a dívida é divergente, né? Ela vai para patamares assim que vai causar bastante desconforto, bastante questionamento dos investidores. Então, pelo que a gente está vendo na dinâmica das políticas econômicas que estão sendo implementadas,
ela não é compatível com você imaginar que tem que ter um upgrade nesse momento e com que a gente está caminhando com direção ao investment grade, né, ao grau de investimento, né. Então, acho que o tempo vai dizer, né, se tem alguma coisa vai acontecer no lado da responsabilidade fiscal, né, de medidas estruturantes, mas hoje a gente não vê, né, consenso, né, vontade política para caminhar na agenda necessária, que é para você ter uma confiança, né, que a trajetória da dívida ela não é divergente, que ela é convergente, né, que ela estabiliza, pelo menos em algum patamar razoável, né, ao longo do tempo, né. Então, a gente viu com certa surpresa isso. Eu imagino que os outros investidores também fiquem surpresos, de certa forma, né, e que o estrangeiro também se questione também, né, como é que esse país que tem uma dívida tão grande, que ela gera déficit, né, como se fosse uma empresa, né, que tem uma dívida muito grande que faz prejuízo todo ano. Né? Você quer dar dinheiro para essa empresa, você fica... Pô, o que essa empresa está fazendo para melhorar? Né? Você vai perguntar, pô, não está fazendo nada para melhorar. Então, você vai se questionar, né? Então, tem algum plano para você equalizar a questão fiscal? Como é que está a dinâmica de inflação desse país? Né? As expectativas de inflação estão ancoradas? Também não estão, né? Estão desancoradas e bem desancoradas. Né? A gente está com a inflação aqui no Brasil rodando no teto da meta, com perspectivas aí de rodar bem acima do teto da meta no futuro próximo. Então, foi surpreendente para nós, assim. Pode gerar um ânimo de curto prazo, né? Às vezes você pega um mercado muito pessimista, né? Numa janela de curto prazo, todo mundo muito se questionando com relação à dinâmica da dívida, com relação... Aí você tem um evento desse, e aí você tem um short squeeze, tem uma cobertura de posição, aí a bolsa melhora, né? E no curto prazo tem algum movimento, mas a gente, no final, o que vale mesmo, né? A gente sempre adota essa postura, é olhar o fundamento, né? O fundamento sempre fala mais alto, assim. Então, essas agências, se você pegar, elas te deram... Você comentou também das outras agências, né? Você pode pegar quando a Fitch mexeu, né? E o S&P... Foram movimentos que depois se você pegar lá os juros longos do Brasil, que seria mais ou menos a métrica para você falar, pô, você está falando da dívida pública brasileira, então os juros longos brasileiros, né, seria um termômetro, né. A gente estava até olhando isso hoje, né, depois do movimento da Fitch, depois do movimento da S&P, os juros longos abriu, né. Num caso, fechou um pouquinho, depois abriu bastante, no outro caso abriu continuamente depois do ajuste. Então, assim, o tempo vai dizer, né, na medida que o governo vai tomando suas ações e atitude, né, no caso, você vai vendo qual que é o true color, né, qual que é a vontade do governo, qual que é a vontade política de fazer esses ajustes, né. Agora, os integrantes do governo estiveram lá com a Moody's, conversaram, negociaram, né, teve uma discussão em cima desse movimento. Eles podem ter se comprometido a fazer alguma coisa que ainda não está clara ainda, né. Então, gera-se uma suspeita também, isso pode fazer com que, pô, será que vão fazer alguma coisa depois das eleições que possa, na margem, pô, gerar alguma melhora na percepção fiscal? É uma questão que a gente vai ver após a eleição, né? Se você vai ter alguma medida nesse sentido. Eu não vejo hoje um consenso político nem vontade do presidente de caminhar nessa direção, mas temos que continuar observando. Né? Essa questão fiscal tem sido levantada até mesmo pelo Banco Central, né, para algumas justificativas para alta de juros. No Focus, a gente tem hoje a Selic está 10,75, né, no Focus a gente tem 11,75 e muitos bancos, enfim, colocando 12. Na Legacy, a projeção é outra, né, é uma projeção de Selic um pouco mais alta. Conta um pouquinho dessa tese. A gente vê assim, né, você comentou do Focus, né, o Focus está ali com 11,75, que seja 12, né, o Focus e o sell-side, né, e os bancos, os research, né. Só que uma expectativa de inflação lá no Focus está 3,90, 3,95, né, e piorando, né, você vai olhando ali quem está ajustando na ponta, 25. Quem está ajustando na ponta está ajustando para cima, né, ainda, né. Então, mesmo com o Banco Central tendo começado o processo, começou de forma lenta e atrasada na nossa visão, né, os break-evens de inflação continuam subindo, a curva continua inclinando, aumentando a inclinação da curva, o prêmio das taxas mais longas aumentando, o break-even subindo, como eu comentei, o Focus continua subindo, um pouco mais lentamente, mas continua subindo, né? Então, assim, dado que tem essa alta do Focus aí, que vai para 12, e a expectativa de inflação tá 3,95, e os break-evens subindo, né? A curva inclinando, parece muito claro que vai precisar de bem mais do que esse 12, né? Então, assim,
alguma coisa entre 13 e 14, parece a luz de hoje, né? Pode ser que seja mais, pode ser que seja um pouco menos, né? Parece que a direção é essa, né? A gente, assim, eu acho um gestor assim, difícil, vou falar um número, né? Cravar 13,5, 13,25, acho que pode ser essa região entre 13 e 14, voltar ali para onde a gente estava, 13,75, né? Que foi quando a inflação começou a envergar, tem uma coisa, parece que alguma coisa nessa região, esperar lá nesse patamar por um tempo, né? Ver as coisas convergindo, acomodando, parece fazer muito sentido. O que a gente percebe hoje é que a economia está muito forte, os juros que está aí não está fazendo desacelerar a economia, o crédito está em expansão, há um apetite muito grande por demanda, tanto por demanda como oferta de crédito. O mercado de crédito está super ofertado. Os investidores têm aí, né, entrado de cabeça aí nas ofertas de crédito. Os bancos têm acelerado o crédito, né? As companhias, as pessoas têm tomado dinheiro no preço desses 10,5 que estava recentemente, agora 10,75, né? Você pegar a pessoa jurídica, por exemplo, o crédito está crescendo na mesma velocidade de crescer quando o juro estava 2. Então o juro está 2 ou está 10,75, não mudou a velocidade do crédito, né? Em tese, você sobe o juros para você, né? Os juros é mais alto para você poder segurar o ímpeto do crédito, você desacelerar a atividade, controlar a inflação, né? Então, você está no crescimento de ritmo de crédito em PJ, né? Pessoa jurídica, no mesmo ritmo que estava quando o juro estava 2. Ou seja, esse juro não está sendo suficiente para as empresas deixarem de tomar crédito. As pessoas jurídicas, né, têm linhas de crédito que são muito sensíveis a juros, né? Automóveis, crédito pessoal. Esse crédito está acelerando. Então, o fato dos juros estar 10,75, mais os spreads, etc., não está fazendo com que as pessoas deixem de tomar crédito, de se endividarem para fazer coisas, para comprar bens, para gastar, para viajar, etc., né? Então, esse juro não está machucando ninguém. Então, a conclusão é que, na verdade, o hiato do produto, né, que o país está aberto, o país está crescendo acima do seu potencial, e quando você tem o hiato aberto crescendo acima do potencial, isso é uma dinâmica de inflação. Então, assim, mercado de trabalho no low, né? Então, você pega salário de aquisição, salário de entrada, né, maior do que o salário de quem pede demissão, ou seja, tem um incentivo para as pessoas procurarem lugares que estão pagando mais e mudar, né, tem pouca oferta de mão de obra, vários relatos de falta de mão de obra em vários setores, indústrias, né, acontecendo muito por conta desses estímulos que levam muito à informalização da força de trabalho. Então você está diante de um crédito acelerando, mercado de trabalho apertado, né, desemprego no low, né, por consequência disso. A economia acelerando, surpreendendo todo mundo, né? O PIB está sempre saindo mais alto do que as pessoas estão imaginando, né? Tanto pelo lado do serviço como pelo lado do comércio. Você percebe a importação acelerando, né? Então, assim, tanto que a gente está crescendo acima do potencial, que parte dessa demanda ela vaza pelo canal externo. A importação está crescendo muito rapidamente, piora a conta corrente, né? Na ponta, né? A gente vê uma piora de conta corrente mais recentemente induzida aí pelo aumento da importação, virado que o país está superaquecido, né? Crescendo bastante. E a inflação, o salário, a inflação de salário, ela está adormecida, mas ela com essa composição, com essa discussão que a gente está colocando, ela vai subir, né? É inevitável, assim. Então tem um lag, né? A gente agora está sofrendo os lags do passado, etc. De quando a inflação veio numa inércia, está muito alta e caiu, ficou um tempo baixa e tal. Agora, com essa conjuntura, é se esperar que com a expectativa mais alta, que essa inflação ela vai começar, de salário vai começar a subir e vai pressionar a inflação de serviço, vai levar a inflação de serviço para casa de 5,5%, 6%, né? Que é bem acima do teto da meta, né? Então, assim, é uma conjuntura que vai levar, a gente tem que trabalhar com juros mais altos, e não é só levar para o juro mais alto, vai trabalhar com o juro mais alto por bastante tempo, né? Para você conseguir levar um juro mais alto, frear e manter o juro nesse patamar para você ancorar as expectativas e trazer a inflação de volta para a meta, né? Se você não fizer isso, vai criar essa percepção de que o Banco Central não está perseguindo mais o sendo da meta, já tem essa percepção, né? Tanto que o break-even de inflação, né? A inflação implícita na curva de NTN-B, ela já é toda na casa de 5,5%, 5,60%, 5,70%, né? Então é bem alta, né? Então já tem-se uma percepção que o governo, o Banco Central, que seja, estão trabalhando mirando o topo da meta, né? Então se você ficando isso cada vez mais claro, a tendência é que vai desgarrando e vai começar a trabalhar acima do topo da meta no futuro próximo, né? Então, assim, a gente acha que o Banco Central deveria estar tomando a rédea desse processo, subindo os juros. Já deveria ter subido na reunião anterior, quando eles deram 0, aí começaram de 25 para parar para ver. Né? Na tendência, o Banco Central é normal ele começar mais devagar, é um transatlântico, espera um pouco, lá fora tem muita coisa acontecendo, muita incerteza, já achava que o juro podia ter cortado antes, não cortou, aí falaram em subir, depois não subiu, aí agora está cortando, né? Mas o nosso ciclo está muito evidente que ele está muito desincronizado com o ciclo externo. O Banco Central tem até comunicado isso já há 2 reuniões, né, nas comunicações oficiais, mas a gente acha que eles estão atuando lentamente, né? Tá atrasado. Quanto mais
atrás da curva você fica, mais você vai criando esse processo de desancorar as expectativas de inflação, mais a inflação vai desgarrando, e esses núcleos que hoje já estão trabalhando acima, no teto, eles vão trabalhar acima do teto da meta, né? E aqui, daqui a pouco, o próximo presidente do Banco Central, acho que no futuro próximo, ele já vai ter que escrever aquela carta justificando porque está estourando a meta, etc. e tal. Isso não deve demorar muito para acontecer, deve acontecer em março, né? Então, a gente acha que o Banco Central deveria estar subindo os juros, já deveria ter começado a subir os juros antes, deveria estar subindo numa dosagem maior, até porque é o seguinte, né, Guilherme? Você pensa assim, se você tem que levar os juros a 13,5%, se você tem essa... Você olha lá o Focus está 12%. A expectativa de inflação está em 3,95%. Então é óbvio que você tem que levar esse negócio lá para casa dos 13, 13,5%, né? Então você fala assim, pô, eu tô com 10,5%, agora está com 10,75%, tem que subir 300 pontos. Pô, se você vai de 25 em 25, você vai levar uma eternidade. Você tem 8 reuniões por ano, então sobe 200 vezes no ano. Você vai ficar, né, 18 meses subindo os juros para ter o efeito quando, entendeu? Então assim, o negócio vai divergindo. Se você vai muito gradual, a inflação também gradualmente ela vai divergindo, em vez de gradualmente ela convergir. Então parece que requer uma dosagem aí de energia maior por baixo do Banco Central. Agora, o trabalho do Banco Central também é duro, porque tem que se colocar isso, né? Porque uma coisa é você trabalhar com a política fiscal e a política monetária sincronizadas. Com o governo gastando pra caramba, acelerando no parafiscal, o trabalho do Banco Central é bastante duro. Por mais que ele vá se mexendo e vai tentando ficar na curva, com o governo cada vez gastando mais, cada vez fazendo mais parafiscal, o Banco Central vai continuando a ficar atrás da curva. A gente já viveu um ciclo idêntico a esse, 2013, 2014, que culminou lá com a depressão em 2015, que foi isso, o Banco Central subiu os juros por várias reuniões, ele estava sempre atrás da curva e a inflação estava sempre subindo. Então, a impressão que a gente tem, uma dúvida grande que a gente tem, é se a gente vai viver o mesmo cenário, um Banco Central que fica subindo os juros devagar, o governo que vai acelerando o fiscal e o parafiscal em paralelo, e aí você fica nessa dinâmica, né, de inflação se cristalizando para cima, com juros altos, né, que vão ficar altos por muito tempo, né? Então é um ambiente que desafiador para a Bolsa, né? Sim. E aí o governo tentando ainda fazer o ajuste pelo lado da arrecadação, em vez de fazer pelo lado do controle de gastos. E você vai arrecadar de quem ganha dinheiro, quem cresce, quem está prosperando. E aí você vai pegar as maiores empresas, você vai acabar pegando na Bolsa. Então, a Bolsa vai ter a competição do governo tentando taxar e ter a competição do CDI subindo, que precisa subir e ficar alto por bastante tempo, né? Então, uma competição, né, igual, né, competir lá com o Ben Johnson dopado no corrida de 100 metros. Né? É complicado. Mas, enfim, sumarizando é isso. Acho que o Brasil vai precisar conviver com juros bem mais altos do que está hoje e por mais tempo do que as pessoas imaginam. E, Felipe, ajuda, de alguma forma, o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos? Ajuda, né? Se você tiver, né? Por exemplo, se a gente levar os juros aqui para 13, o Fed levar os juros para 3, você vai ter um diferencial de juros de 10%, né? Mas se você consegue desacelerar a atividade, o governo faz um trabalho melhor na parte fiscal, isso pode fazer com que o câmbio perca um pouco de prêmio de risco e o câmbio se aprecie, né? Então você pode ter um câmbio aí trabalhando entre 5 e 5,20, caso, né, o Banco Central faça o processo que tem que fazer mais front-loaded, mais acelerado, o Fed de fato corte os juros em direção ao que a gente falou, né? E o governo não atrapalhe no fiscal. Então tem que acontecer 3 coisas ao mesmo tempo, né? O Fed tem que cortar, o BC precisa subir e o governo não pode atrapalhar. Aí você tem um câmbio ali que poderia estar por volta de R$5, né? Então, assim, mas a gente acredita que na medida que o processo vai se encaminhando, o Banco Central vai subindo os juros, o Fed vai cortando, a gente deveria ver uma desaceleração da economia, talvez uma melhora na margem das contas, né? Uma desaceleração das importações, por conta de uma queda da atividade, e eventualmente você com uma apreciação do câmbio, você consegue ajudar no controle das expectativas, né? E aí você consegue ter uma normalização, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, se o governo continuar gastando no fiscal, né, e a gente tiver esse pulo na dívida, 4% por ano, né, sem nenhuma perspectiva, é difícil, né? Fica um cenário complexo aqui para o Brasil. Fica muito vulnerável, né? Acho que a palavra é essa, assim. Quando tá fora tá tudo bem, o Fed está cortando juros, você não tem recessão, as commodities estão num preço ainda, o iron ore, né, o minério a 100, o petróleo a 75, o país aqui crescendo, você não se preocupa tanto, né? Mas numa situação de recessão lá fora, de queda de commodities, o país fica extremamente vulnerável com a situação fiscal que está se desenhando, né? Então, precisa acontecer essas 3 coisas para a gente ver uma apreciação do câmbio, né? E acho que vai acabar acontecendo, né? O Fed vai cortar os juros, o Banco Central que vai subir os juros,
vamos aos trancos e barrancos com o governo, fazendo as coisas que tem que fazer no fiscal aí, entregando talvez o mínimo possível, mas entregando alguma coisa, né? E aí você consegue ter uma certa apreciação mais lenta do que poderia ser se as coisas fossem mais, as atitudes fossem mais enérgicas, né? E mais consensuais, né? Nessa direção. Mas acho que caminha nessa direção de você ter uma leve apreciação do câmbio, sim. E, Felipe, aqui no Brasil você falou que o BC está atrás da curva, né? Nos Estados Unidos também o Fed está atrás? O Fed teve assim, os juros é inegável, assim, tá muito claro, assim, que a gente está com juros errados no Brasil, os Estados Unidos também está com juros errados também, muito alto, né, assim, mas obviamente, como eu já coloquei, os bancos centrais, eles querem ter convicção absoluta que realmente está muito alto, que realmente está muito baixo, que realmente a inflação está muito alta ou está mais controlada, para poder agir, né. Olhando as condições de inflação hoje nos Estados Unidos, né, olhando o rebalanceamento, o balanceamento, o reequilíbrio do mercado de trabalho, né, você pega ali você vê uma desaceleração clara, né, no mercado de trabalho americano, você vê o fechamento de vagas, você vê menos propensão das pessoas a pedirem demissão para procurar novos empregos, né, que é o tal do quit ratio, menos demanda na marcha também, que é o priority payroll, né, o payroll privado, né, o CAGED privado americano tem saído sempre num ritmo de desaceleração em relação a meses anteriores, médias anteriores, as médias móveis estão caindo, né, na contratação privada. Teve uma ajuda muito grande na parte pública, que agora também está desacelerando também. Então, olhando o mercado americano, você vê assim, uma inflação que está rapidamente convergindo para a meta, né, e ao mesmo tempo um mercado de trabalho que está super equilibrado, você não tem hiring, não tem contratação, mas também não tem fire, não tem demissão, então está super equilibrado, mas que qualquer desaceleração marginal, você pode ter uma desaceleração um pouco mais forte no mercado de trabalho, ter erros mais entre 0 e 50 mil, né, que podem indicar ali que pode ter gerar uma queda de confiança, uma piora do consumo, e depois para você reverter isso demora, né, porque a economia trabalha com lags, né, então assim, o Fed já poderia estar com juros mais baixos. Aqui a gente já deveria estar com juros a 13, lá ele já deveria estar com juros mais próximos de 3. Então tem um caminho para o Fed percorrer, eles vão fazer aí, começaram com um ajuste até mais agressivo do que nós aqui, né? De 50 pontos. Eu acho que vai vir aí mais uma série de ajustes, pode ser 50 ou 25, mas o Fed caminha na direção de levar a taxa para próxima de 3%, né? Tem bastante espaço para eles cortarem, já sinalizaram que se o mercado de trabalho desacelerar daqui, que parece que vai, né, tá meio claro isso, que vai acabar acontecendo, eles vão acabar imprimindo um ritmo um pouco mais forte, convergindo mais rapidamente para essa taxa neutra, deve ser alguma coisa entre 2 e 3 na nossa visão, então parece bem encaminhado, assim. Eu diria que ele está realmente um pouco atrás da curva, ele já queria ter começado em julho, não começou. Nós aqui no Brasil também não começamos, que deveríamos ter começado. Começou na última reunião, no mesmo dia que nós começamos aqui, né? Com um pouco mais de energia do que o nosso Banco Central. Mas a gente acredita que a direção está meio dada, né? Vai nessa direção de queda de juros lá fora e alta de juros aqui no Brasil. E dá para ficar animado com a Bolsa Americana nesse cenário de queda de juros? Eu acho que sim, tá? Eu acho que na Bolsa Americana, como é que eu vejo? Assim, eu acho que o ambiente global, né, tirando aqui a eleição americana, que gera uma certa volatilidade, certa ansiedade, tem consequências, né? Se você tem aí um strike, um sweep americano, um sweep democrata, um sweep republicano, né? Você tem divergências de políticas e isso pode ter consequências no mercado. Você, no curto prazo, também você está vivendo, a gente está aqui, como você comentou, a questão da guerra, a gente está no meio da guerra, né? Então tem consequências, né? E gera apreensão e desconforto para você ter ativos de risco, né? Mas tirando a eleição, tirando a guerra, né? O ambiente parece muito benigno, né? Eu colocaria 4 a 5 questões aqui, né? Eu colocaria a economia americana tem se mostrado muito resiliente, né? Por conta do consumo, né? Você vê o crescimento da massa salarial foi muito robusto nos últimos tempos. Você teve uma taxa de poupança grande que foi sendo utilizada, né? Então tem uma resiliência muito grande da economia americana. Você tem um processo de desinflação sincronizado nos países desenvolvidos. Então, a desinflação não é que a inflação está caindo só nos Estados Unidos, está caindo na Europa, está caindo na Inglaterra, está caindo no Canadá, está caindo na Austrália, está caindo em todos os países praticamente no mundo desenvolvido, né? Exceto no Japão, um pouquinho na Austrália, demorando um pouquinho mais também. Você tem um processo sincronizado de afrouxamento monetário. Vários desses bancos centrais já começaram a cortar os juros, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Banco Central Europeu, enfim, os nórdicos também. Então, você tem um ciclo
um ciclo de afrouxamento monetário sincronizado também em curso, né? Então seria um outro fator. Você tem as empresas em uma condição saudável, né? As margens das empresas estão boas, como a gente comentou, não tem hiring, não tem contratação, mas também não tem firing. Quando as empresas estão com margens boas, as pessoas também não demitem, demoram para demitir, né? Então, porque quando você está ganhando dinheiro é difícil, uma indústria, uma empresa, um varejo está ganhando dinheiro, ele continua querendo rodar a máquina cada vez mais, né? Porque ele continua com margem positiva. Quando ele começa a demitir, quando ele começa a ter contração de margem, quando o custo do capital dele começa a ficar acima do retorno sobre o capital, ele pisa no freio, começa o processo de demissão, e lá na frente você tem aquela desaceleração da economia, vem uma recessão, etc. Não é o caso, a gente vê aqui ainda as empresas com margem bastante sólidas, né? Crescimento de lucro, então acho que é um outro pilar. E aí o quinto ponto, né? Eu colocaria essa questão de China recente. Você tem aí a China fazendo medidas conjunturais aí no setor de infraestrutura, de house, na parte monetária, na parte creditícia e também na parte fiscal, né? Temos que ver qual vai ser a intensidade e qual vai ser onde vai ser aplicado esse fiscal para tentar calcular qual que é o multiplicador para a economia chinesa, né? Ainda não está claro isso, deve vir depois dessa Golden Week que a gente está agora, da semana de feriado chinês, mas a China cortando juros agressivamente, colocando dinheiro no sistema, criando condições mais subsidiadas para financiamento, né? Suportando o accomplish, né? O acabamento do estoque de casas que tem para ser acabado, né? Você colocando dinheiro na mão das famílias, melhorando a questão da confiança. Isso tudo gera, né, a segunda maior economia do mundo. Se ela tiver um delta de crescimento positivo, isso também gera um ambiente benigno para risco. Então, voltando para a sua pergunta original, se a gente tiver um ambiente positivo para a Bolsa Internacional, eu diria que sim, baseado nessas 5 coisas, né? Então, resumidamente, estímulos de China, estímulos monetários sincronizados nos países envolvidos, desinflação sincronizada nos países, uma condição saudável nas empresas e uma economia resiliente ainda, mostrando bastante resiliência até aqui, né? Então, eu diria que esses fatores ainda têm se mostrado correto, aproveitar as correções dos mercados para você comprar ativos de risco, né? Comprar bolsa, apostar em moedas, né? Comprar commodities. Então, isso acho que continua valendo. Só que como o mercado de trabalho está mais balanceado, é um pouco mais perigoso nessa fase, né? Porque você não sabe se a recessão está há 6 meses, há 9 meses, há 12 meses, né? Que você vai ter essa desaceleração, né? Eu acho que a gente tem ainda um percurso para acontecer. Talvez seja até mais longo e duradouro do que a gente imagina, né? E essa recessão, que se tiver, seja algo muito, muito raso, né? Seja assim, uma passagem, um trimestre, depois o negócio com o Fed cortando, a coisa pode continuar e dar uma reaceleração na margem, assim, que você consegue fazer o tal do pulo suave, o soft landing, né? Enfim. Então, a gente está com essa visão. Então, combinar posições de ativo de risco com posições aplicadas em juros em países que tem bastante espaço para cortar, na medida que o mercado dá oportunidade, obviamente, hoje o Banco Central, o mercado já precifica a Europa cortando juros até 1,5. Aí você fala, isso aqui já parece estar precificado. A Inglaterra ainda está precificando uma taxa terminal alta. Então, talvez ali tenha uma oportunidade. Os Estados Unidos, você pode argumentar que ainda tem um espaço para você ir abaixo da neutra, caso desacelere. Então, parece ter uma oportunidade. Talvez a primeira reunião está precificando 30 vezes. Ele deu 50 na última. Por que ele não vai dar 50 nessa, caso venha um número um pouco mais fraco nos próximos 2 prints de emprego? Então, parece ter uma oportunidade. Então, você combinar ativos de risco com uma posição aplicada em juros, que é o tal do risk parity, né? Do famoso risk parity. Você compra a bolsa, compra o bonde, né? Se as coisas vão mal, você ganha no bonde, perde na bolsa. Se as coisas vão bem, você ganha na bolsa, perde no bonde. Mas no final, você acredita que o juro fica mais ou menos por aí e o S&P vai compondo o resultado, vai compondo o lucro ao longo do tempo, né? Essa história se provou. Quando é que ele não funciona bem? Quando a inflação está alta, né? Então, geralmente, essa combinação de comprar ativo de risco e aplicar juros, ela não funciona bem quando você tem inflação alta. Mas quando você tem inflação caminhando para a meta, em geral, essa combinação de ativo de risco com aplicar juros, ela funciona bastante bem, né? Agora, se você tiver uma recessão, talvez o ativo de risco sofra mais do que os juros, então você perca nessa combinação. Mas, de certa forma, você está no primeiro momento, até você descobrir que está em recessão ou não, esse par ordenado de ativos de risco contra juros deveria funcionar muito bem. Então, a gente acha que aqui tem uma oportunidade. No curtíssimo prazo, acho que a gente tem 2 quebra-molas aqui, que é a questão da guerra, né, que gera uma certa incerteza, uma apreensão até onde pode impactar os preços do petróleo. Petróleo é uma variável importante na economia ainda. E você tem um outro quebra-mola aí, que é a eleição americana. Então, tirando esses 2 quebra-molas, olhando uma visão mais de médio prazo, eu diria que a gente estaria super positivo para risco, desde que combinado com uma proteção, seja numa compra de volatilidade, seja num aplicado em juros. Então, construindo um portfólio para poder navegar esse cenário que a gente colocou. Legal. Felipe, eu não vou querer só futurologia aqui,
Mas só para a gente entender, e também para quem está assistindo, talvez quais sejam as consequências de uma eventual vitória republicana e democrata, e também queria falar um pouquinho como a guerra pode mexer com os mercados, né? Sem um direcionamento se vai acontecer isso ou se vai acontecer aquilo, né? Tá, vamos primeiro na questão da eleição, né? Na questão da eleição, uma das coisas mais importantes é saber como é que vai ser a composição do Congresso, né? Então você tem o presidente pode ser republicano ou democrata, mas se ele tiver alinhado o Senado e a Câmara, ele pode ter muito poder. E ele tendo muito poder, ele pode fazer muita coisa exagerar nas ideias ruins ou nas ideias boas também, né? E ter muito mais impacto econômico do que se você tiver um Congresso dividido. Porque no Congresso dividido, geralmente, o presidente fica mais enfraquecido, ele passa parcialmente a agenda desejada, né? E aí tudo tem menos impacto, né? Então eu diria o seguinte, primeiro ponto, vai ser um Congresso dividido ou vai ser um Congresso alinhado com o presidente, né? Vai estar tudo, a gente chama de blue sweep, red sweep, né? Você vai ter tudo republicano, tudo democrata. A gente acha que tudo democrata é muito difícil, porque está pintando com uma cara que o Senado vai ser republicano, né? Então, eu diria isso. Tem uma grande incerteza com relação à Câmara e tem uma grande incerteza com relação à eleição. Sim. Eu diria assim, eu não tenho nenhuma vantagem competitiva em relação a você, a ninguém, nesse momento de achar quem que vai ganhar a eleição. Exato. Acho que está muito em cima do 50-50, tem muita incerteza. No final do dia, a gente está discutindo, são 600 mil votos em um grupo pequeno de estados que vai decidir a eleição. Porque a grande maioria dos estados, a eleição já está mais ou menos bem encaminhada, né? Então, você tem poucos estados ali, poucos votos sendo disputados para definir a eleição, e aí vai depender se as pessoas vão votar, se não vai votar, né? O tal do turnout no dia da eleição, né? Se as pessoas estão animadas para ir votar nos republicanos, estão animadas para ir votar nos democratas, né? Então, são coisas que você só consegue auferir realmente no dia. Não tem as pesquisas, mas as pesquisas, geralmente, elas têm tido divergências em relação ao resultado final da urna. Então, eu diria assim que difícil ter um viés hoje, né, para o que seria. Mas a gente tem mais ou menos o playbook, o que é a tabuada, né, do que vai ser se for o que seria o mundo com um blue sweep, do que seria o mundo, ou pelo menos mas a reação do mercado num blue sweep, que seria a reação no mercado num red sweep, com o Trump ganhando a eleição, tendo a House e o Senado alinhados com ele, né. No caso republicano, né, o Trump tem uma agenda tem 3 agendas bem claras, né? Tem a agenda da tarifação, né? Que é uma agenda inflacionária, tem a agenda de você brecar a imigração, até deportar parte das pessoas imigradas, então também é inflacionário também, você aperta mais a disponibilidade de oferta de mão de obra, né? E você tem também a questão de você reduzir impostos para empresas, né? Também é uma agenda que o Trump implementou no primeiro mandato dele, ele quer continuar, renovar e intensificar, enfim, continuar caminhando nessa direção. Então, com o Trump, parece que é um cenário que você tem com tarifação, guerra comercial, né? O tal trade war, com restrições no mercado de trabalho, você vai ter mais inflação, você deveria ter um dólar mais forte, juros mais alto, né? E talvez uma bolsa mais alta, né? Então seria essa composição. Seria bolsa mais alta, juro mais alto, dólar mais alto. Tudo a vida do mundo no mais alto. Se você tiver um blue sweep, eu diria que é tudo ao contrário, né? Que no caso democrata, você deveria ter aqui um pouco mais de intervenção na economia, o que não é muito bom para a bolsa, regulação, né? Mexer com as big techs. O Biden não conseguiu avançar tanto com essa agenda, talvez não avance, mas também porque o Congresso é de certa forma dividido, né? Mas eventualmente num blue sweep, num strike de vitória e tal, você poderia implementar uma agenda ruim que seria muito ruim para a Bolsa, né? Nesse sentido também, você não tendo tanta tarifação e não mexendo tanto com a imigração, você continua nesse mood de desaceleração da atividade, mercado de trabalho com oferta de mão de obra, você continua com a queda da inflação, os juros deveriam ser mais baixos, né? E um dólar mais fraco também, dado que a atividade econômica tenderia a ficar mais enfraquecida, né? Então você teria bolsa para baixo, juros para baixo e um dólar para baixo, né? Então, esses extremos seriam assim, casos de blue sweep e casos de red sweep. Se for split Congress, acho que é tudo com menos intensidade, tudo menos traumático do que pode ser no caso dos sweeps, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vê. Tem um mês ainda, então o mercado não tem nada disso no preço, na minha opinião. Ninguém está conseguindo operar isso, tem tanta coisa acontecendo, guerra, Fed, bancos centrais, e enfim, dados econômicos, né, que as pessoas não estão conseguindo operar isso por enquanto. Talvez daqui a 2, 3 semanas o mercado fique mais nervoso, queira reduzir risco, ou, enfim, ou a coisa caminhe para alguma pequena probabilidade para um lado e o mercado vai
shiftar os preços para algum lado e depois pode ser surpreendido para o outro. Então temos que ir avaliando no dia a dia. Então essa mais ou menos é a questão do arcabouço aí para a eleição. Na questão da guerra, também é muito difícil também ter uma vantagem competitiva com o que vai acontecer, o dia, a hora, a data dos ataques e contra-ataques, né, da guerra. Parece que tem uma guerra de sobrevivência de Israel aqui em place, né, tá atacando todos os inimigos diretamente, né, e está sendo bem sucedido, né, contra o Hezbollah, o Hamas, enfim, tem avançado, né, relativamente rápido, né, nessa questão. Tem os contra-ataques, obviamente, né, como teve ontem lá o contra-ataque do Irã com mísseis balísticos, etc., né, que foi uma coisa que é impressionante, né? E uma vez a Israel sendo atacada, ela vai contra-atacar. Então, que ela vai contra-atacar parece que é uma questão meio dada, assim. Parece que a probabilidade de acontecer isso parece muito alta. Mas para você atacar o Irã, você parece que precisa do apoio dos Estados Unidos. O Irã é um país grande, né? Então, tem lá o exército, etc. Tem uma distância também para você percorrer para estar lá. Nesse conflito. Então, assim, acho que nesse caso você precisa de um apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está indo para a eleição. Então, não é o interesse do presidente atual, e nem da Harris, né, você ter uma explosão do petróleo. Então, eles vão fazer de tudo possível para tentar acalmar Israel, vamos deixar para depois e tal, espera um pouco e tal, não ataca agora. Deve tentar encontrar uma ação diplomática no curto prazo para tentar. Por outro lado, Netanyahu parece que ele é mais alinhado ao Trump. Talvez ele queira antecipar e fazer realmente esse ataque logo e vai atacar lá, fazer o peso do petróleo subir mesmo, ataca lá os campos de petróleo, vai na parte de nuclear no Irã. Isso causaria mais apreensão, o preço do petróleo sobe, os ativos de risco dão uma corrigida. Né? Isso talvez tenderia até a favorecer o Trump numa eleição aí. Então tem muita incerteza, né? Então acho que tem o governo atual tentando segurar para não ter grandes pressões agora. Mas Israel tem uma certa pressa, por outro lado, por vários motivos, tem uma certa janela, né, antes que as coisas se definam para fazer esses movimentos. Então a gente tem uma leve, assim, uma convicção que vai ter um contra-ataque. Se ele vai ser intenso e vai ser algo que vai impactar o mercado de petróleo, que vai ter impactos, consequências nos mercados financeiros, é uma dúvida. Ele pode fazer um ataque numa base militar e ficar com não atingir, né, os ativos financeiros de certa forma e a guerra continua e sem atingir os ativos financeiros, que é o que tem acontecido até hoje, né? Ou pode ser um ataque diretamente no campo de petróleo e você tem impacto no petróleo de verdade, subir 20%, e você tem impacto nos ativos de risco instantaneamente, né? Então isso pode acontecer também. Então tem uma certa uma imprevisibilidade grande, causa uma certa apreensão dos investidores e aqui é cautela, né? Então essa filosofia que eu coloquei de você trabalhar redeado, quero comprar ativo de risco, mas eu estou protegido nos juros, ou estou protegido na compra de volatilidade, parece fazer sentido para você navegar também esse ambiente de eleição e de guerra, né? Então, acho que é mais ou menos essa direção que a gente tem colocado nos nossos portfólios. Legal. E, Felipe, você falou um pouquinho de China, né? Da questão dos estímulos. Antes do feriado, a Bolsa de Xangai aí disparou, aí teve a melhor sessão desde 2008, se eu não me engano. Tem espaço para subir mais os estoques lá em Xangai? Eu acho que a resposta é que sim, tá? Porque a China é algo que as pessoas não estavam querendo investir, né? Todo mundo muito pessimista, né? Então, posição técnica muito limpa, né? As pessoas não estavam posicionadas em China. Todo mundo muito negativo com fundamento, né? Por razões óbvias, com razão, né? Por qualquer apresentação de China que você assiste, você vê tudo desacelerando de ponta a ponta, seja no consumo, seja na confiança, seja no housing, seja na parte de infraestrutura, né? A única coisa que ainda segura a economia é o setor externo, né, que subiram na cadeia de valor, competindo com a Europa, parte de conteúdos industriais, placa solar, carro elétrico, né, que é uma competição grande com a Europa, mas a parte toda interna, né, uma parte que, você olhar uma análise mais profunda, você fica realmente, era para ficar muito pessimista mesmo e ter uma visão assim, estrutural e conjuntural negativa, né. Então, você pega esses estímulos vindo, né, estímulos de curto prazo, conjunturais aí, você pega um mercado muito negativo, com fundamento muito ruim, né, e com preços muito baratos. Preços múltiplos de ações, né, e até algumas commodities descontadas, né, em relação ao balanço entre oferta e demanda. Então, você tem esse impacto, né, da medida. E a China está vindo por vários canais. Está vindo pelo canal monetário, pelo canal creditício e pelo canal fiscal.
Ainda não está claro se o fiscal, qual vai ser o multiplicador desse fiscal que eles vão colocar, mas dependendo se você dá cheque para as famílias, o multiplicador é bem alto. Então tem um impacto de confiança, um impacto no consumo muito relevante, né? Então, assim, parece que... E você consegue também com as medidas que estão sendo colocadas do ponto de vista monetário e creditício na parte de infraestrutura e de housing, parece que você consegue ganhar uma certa confiança, empurrar com a barriga, pelo menos diminuir a velocidade da desaceleração, né, do problema que é estrutural. Então também você consegue administrar melhor, né, essa situação. Então, assim, pega todo mundo meio desprevenido, então por isso que você está tendo esse movimento grande e pode continuar, né? Assim, que a depender do tamanho do estímulo fiscal e do multiplicador que esse estímulo vai gerar, você pode ter uma alta da Bolsa Chinesa ainda muito expressiva à frente, né? Então, é um fato que tem potencial para mais apreciação dos ativos chineses no curto prazo e coisas ligadas à China à frente. Então, é uma questão conjuntural, né? Obviamente, os problemas estruturais no setor imobiliário, no setor de infraestrutura e na parte do Como Prosperity, né? Que hoje na China, para você ter filho, é caro, porque a escola é cara, a saúde é cara, a habitação é caro, né? Então as pessoas têm optado por ter menos filhos, então o crescimento populacional é menor, então isso gera uma perspectiva de desaceleração do crescimento populacional, então um PIB para frente menor. Então todas essas coisas estruturais estão aí, estão presentes. Mas o curto prazo, né? O longo prazo é feito de vários curtos prazos, né? Como se costuma falar. Então você faz uma medida, você gera um ímpeto, leva o crescimento de volta, leva um crescimento, o pessoal estava já imaginando abaixo de 4 para cima de 5, né? Com esses estímulos sincronizados aí, né? Nesses 3 frontes que eu coloquei, você pode provocar aí pelo menos do ponto de vista conjuntural, um movimento bem expressivo, sim. Pode ser bom para o Brasil? Já está sendo, de certa forma, né? Se você pegar aqui... o Brasil ainda tem 2 coisas. O Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então, pelo lado da guerra, ele se beneficia de um petróleo mais alto. Sim. E pelo lado da China, ele se beneficia do minério mais alto, né? E geralmente as pessoas associam assim, né? Por exemplo, um delta de crescimento chinês positivo é muito correlacionado com a melhora da moeda brasileira. Você pode ver que é um dos ativos mais correlacionados com o delta de crescimento chinês é o próprio real aqui, a nossa moeda, né? Então, se você tiver uma percepção de 1% maior no crescimento chinês à frente, 12 meses à frente, isso tende a levar a uma apreciação do real um pouco mais significativa também. Então, o Brasil tende a colher esse fruto. Nós temos troca melhor, as commodities ficam mais altas, a nossa situação fiscal melhora com o preço de commodities mais alto, nosso crescimento fica mais alto um pouco mais de tempo, com as commodities mais altas. Então, tem certamente fatores positivos para o Brasil, né? Ajuda nesse momento aí que o Brasil está apresentando essa vulnerabilidade grande do ponto de vista fiscal, é bem-vindo, né? Esse movimento da China, assim, dá um pouco mais de suporte aqui para a economia brasileira. Legal. Você disse que tá vendido no Ibovespa, né, até por conta do CDI, questão e tudo mais. No real, como vocês estão vendo? Tem uma posição um pouco mais otimista? No Brasil, a gente não tem uma visão otimista nem pessimista. Assim. No médio prazo, eu diria que a gente está até mais negativo, porque a gente está preocupado com a dinâmica da dívida pública, né? Crescendo 4 pontos por ano, sem nenhum consenso político no sentido de endereçar as questões mais estruturais, né? É bem preocupante, assim, né? Mas com o país crescendo, commodities altas, esse negócio vai sendo empurrado com a barriga, né? Então o problema vai sendo empurrado para frente. Então, no curto prazo, né, vendo os commodities subindo, estímulo de China, o país crescendo, né, os preços tendo dado uma certa andada, acho que não é claro que é para estar pessimista, não é claro que é para estar otimista nesse momento. Mas o que é claro no Brasil? É claro no Brasil que o juro vai ter que subir para caramba e vai ficar alto por mais tempo que as pessoas estão imaginando. Então, um portfólio que consegue se beneficiar, né, de juros mais altos por mais tempo, né, ele vai bem. Então, por exemplo, você comprar empresas pouco alavancadas, que tem pouca dívida, para vender empresas alavancadas, parece uma boa ideia, né? Você, eventualmente, ficar posicionado na moeda, positivamente e negativamente na bolsa, também parece uma boa ideia, porque você tem carrego positivo nas 2 coisas, né? O real ajuda a moeda, o CDI mais alto ajuda a moeda, o CDI mais alto atrapalha a bolsa, né? O governo tomando medidas também no ponto de vista de arrecadação, né, em vez de controle de gastos, ele acaba atrapalhando a bolsa também. Então acaba ajudando nessa composição de portfólio. Então, um portfólio que as inflações, né, agora, por exemplo, se os juros der chance, né, ele voltar a fechar um pouco por causa do ambiente externo, eu acho que os juros apostar que o juro vai subir mais do que está precificado na curva também parece uma boa ideia, né? Então,
parece que portfólios que se beneficiam dos juros mais altos por mais tempo, né, nessa construção, ele vai se beneficiar e vai performar bem. Né? Então, vai ter hora que vai estar melhor você estar na moeda, vai ter hora que vai ser melhor tomar os juros, tem hora que vai ser melhor estar vendido na bolsa, né? Pode eventualmente, pode ter muito prêmio de inflação, e se o Banco Central for um pouco mais ágil no processo de juros, você pode ter até bom vender os prêmios de inflação da curva, né? Como a gente não acha isso nesse momento, a gente acha que o Banco Central está sendo lento, então não está na hora de fazer isso ainda, mas eventualmente em algum momento pode ser interessante fazer. Então, assim, estruturar um portfólio que se beneficia dos juros altos, eu acho que é uma estratégia que você não precisa estar otimista nem pessimista com o país. Sim. Porque o juro vai ficar mais alto e vai ficar alto bastante tempo. Então essa é uma convicção grande que a gente tem na Legacy. Legal. Felipe, as perguntas que eu tinha preparado eram mais ou menos nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você queira comentar, entrar em detalhes? Eu acho que no cenário internacional, eu botaria um ponto interessante no câmbio, né, em geral, assim. O pessoal pergunta muito do dólar. O dólar para cima, o dólar para baixo, né? A gente teve vários anos, vários semestres de apreciação do dólar. Né? Eu acho que eu diria assim que tinham duas coisas que faziam o dólar ser muito forte. Né? Era um Fed com juros bem altos, né, em relação aos outros, e um crescimento americano muito melhor do que o resto do mundo. Com o Fed tendo muito espaço para cortar os juros, já tendo começado a cortar os juros numa dosagem mais agressiva, esse vetor de que os juros era alto, mais alto, etc., então, ele tá murchando. Né? Então, deveria ajudar o dólar a enfraquecer. E do lado do ponto de vista do crescimento, se esse estímulo de China pegar, né, e você conseguir enxergar que a China ela gera muito derivada de crescimento positivo para países emergentes e para a Europa. E se você enxergar que outros lugares vão crescer um pouco mais na margem, né, com os Estados Unidos estando numa desaceleração, mesmo que gradual, o outro vetor que fortalecia o dólar, que era o mundo crescendo pouco, os Estados Unidos crescendo mais, também pode fazer com que também esse vetor também pode murchar também. Então vai na direção do dólar mais fraco. Então eu acho que daqui para frente eu tenho uma visão que aquela fortaleza toda do dólar, aí você tem a eleição do Trump, se o Trump ganhar, vai ter um dólar forte numa janela, etc e tal, mas eu acho que uma visão mais a médio prazo, olhando pós-eleição, eu acho que o dólar ele tem um espaço grande para enfraquecer globalmente. Sim. Tá? Dado por esses dois vetores, os juros dos Estados Unidos não vai ser tão mais alto como estava e o crescimento dos Estados Unidos não vai ter talvez não seja tão mais alto como estava sendo, porque talvez com os estímulos de China você consiga melhorar um pouco do crescimento do mundo ex-Estados Unidos. Né? Então, acho que esses dois vetores deveriam trazer o dólar mais para baixo. Então, se vai ser mais para baixo contra países desenvolvidos ou mais para baixo contra países emergentes, vai depender de quão forte é esse crescimento que a gente vai ver do resto do mundo. Se for mais forte o crescimento, a gente vai valorizar mais as moedas emergentes. Se for mais fraco, assim, ficar um cenário de que o Fed tem que cortar muito e todo mundo crescendo meio pouco, aí eu acho que você vai ter a apreciação das moedas hard currency, que a gente chama, né? Que é o suíço, o pound, né, o ien, são as moedas que teriam que se beneficiar mais. Então, ver essa derivada de crescimento é importante saber qual é o portfólio de moedas que você quer ter. Sim. Mas eu acho que a direção do dólar, ela parece que virou. Né? Obviamente, assim, a eleição se der Trump, o dólar vai ficar forte por uma janela de tempo e depois vai dar uma oportunidade de você vender o dólar num preço melhor do que agora. Né? Mas, assim, o Trump é um shift e depois as coisas voltam mais ou menos para as tendências que a gente está identificando agora. Né? É assim que a gente vê. Então, acho que esse é um ponto importante aí de mercado com relação a isso. Com relação à bolsa, uma visão mais otimista. Com relação a commodities, uma visão mais neutra, mais positiva em algumas commodities, aí, talvez como cobre, neutro no minério. Né? O ouro, me chama a atenção essa alta do ouro. A gente tem trabalhado comprar em ouro, carregamos uma posição de ouro há muito tempo. Né? A gente continua carregando e estamos menor agora, que o ouro subiu bastante. Eu acho ele meio caro. Mas como está todo mundo cortando os juros de forma sincronizada e você tem essa questão da guerra, acho que ainda ele pode ir mais. Né? Então, aquele negócio que está funcionando, você vai tirando um pouco e você vai deixando ainda para ver até a hora que ele para de funcionar. Né? De certa forma. E aí, o que mais? Aí, eu diria assim, um outro tema, né, que complementar assim, que as pessoas discutem bastante, é a questão da dívida americana, que o juro longo deveria ser mais alto. Né? Teve até uma entrevista ontem do Stanley Druckenmiller falando que está vendido nos bonds, que a dinâmica da dívida americana, independente de qual candidato vai ganhar, a dívida vai piorar. Então, esse é um tema também recorrente. A gente também tem uma preocupação com relação à dívida, assim, mas com os Estados Unidos crescendo, com o Fed cortando juros, acho que é um problema que vai sendo barrigado para frente também. Né? Então, a curto prazo, a gente acha que o juro longo não deveria fechar tanto, já fechou razoável, então acho que o espaço para o juro longo fechar ele é mais limitado, porque eu estou com a cabeça mais assim que não tem uma recessão tão severa. Se tiver uma recessão, ela vai ser uma recessão mais
rasa, né? E ao mesmo tempo você tem esse processo de endividamento aí que não tem vontade política também de ser adressado nem no Brasil nem lá fora, né? Então deveria trabalhar com prêmios de juros longos mais altos mesmo. Então, assim, tem uma tendência aí pelo steepening das curvas, pelo o short nos bonds mais longos, né? Então, quando o mercado estressa muito, fecha muita taxa, eu acho que são oportunidades de você montar essas posições aí também. Bom, Felipe Guerra, queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Sensacional esse episódio, hein? Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição para próximas conversas aí. Maravilha. Agradecer também a audiência que assistiu o programa. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.